A experiência parou, ficou paralisada e essa paralisação, eu fiquei com a ideia que tinham sido eles, intencionalmente, que tinham parado, porque tinham descoberto que estavam a despertar consciência no meio dessa experiência. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original. Olá, bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos! Hoje o Igor vai nos contar uma experiência que ele teve, bastante recente, que na verdade foram várias experiências na mesma noite. À medida que ele for contando, ou na parte final, vamos fazer uma interpretação e tentar perceber ao certo o que é que foi essa experiência. Esta experiência ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2025. Foi uma noite bastante atribulada. Não foi uma noite cansativa, mas foi uma noite repleta de sonhos. Acordei várias vezes e tive principalmente estes 3 sonhos, estas 3 experiências fora do comum. A primeira ocorrência aconteceu ainda bastante cedo. Eu estava consciente, mas acreditava que o sonho era a realidade. Tudo parecia exatamente como aqui. De repente ouvi o som do portão a abrir, como às vezes acontece quando ele perde a conexão Wi-Fi. Isto porque nós temos um portão automático e o automatismo do portão está ligado à internet e é possível abrir e fechar o portão pela internet. O que é que acontece? Muitas vezes o portão pode perder a conexão e às vezes para resetar o sistema ele abre e ao abrir faz um barulho. Então eu estava no meu quarto a tentar dormir e ouvi esse barulho do portão. Já não é a primeira vez que isso acontece, é uma coisa normal. Ah, Só que o que foi aqui fora do normal foi que eu tinha um comando do portão no quarto. E então eu peguei nesse comando, carreguei no botão para o fechar, mas nada aconteceu. Tentei novamente e nada estava a acontecer. Entretanto, apercebi-me que os meus pais estavam acordados. Fui ao quarto deles, o quarto deles é mais perto do portão, bati à porta e entreguei o comando ao meu pai, que ficou a tentar resolver o problema. Apesar de eu não ter esse comando no quarto, aqui nesta realidade, isso não parece uma coisa muito fora do comum. Porquê? Porque nesses dias até havia um comando que estava na cozinha. Então eu no sonho ou noutra dimensão facilmente podia ter ido à cozinha e levado o comando para o quarto. Tudo bem. Então eu entreguei o comando ao meu pai e aproveitei para ir à casa de banho. Eles têm uma casa de banho ao lado do quarto. E ao sentar-me senti uma espécie de um cansaço profundo. A noite estava a ser muito agitada, cheia de sonhos e acordares constantes. A pressão e o cansaço eram intensos, e num instante eu despertei. Estava novamente na minha cama, aqui. Afinal, era tudo um sonho. Portanto, isto que eu contei aqui, que parecia uma realidade exatamente aqui desta dimensão, desta experiência, na verdade, afinal, era um sonho. E eu, quando fui à casa de banho, abateu-se sobre mim aquele cansaço, foi como se adormecesse no sonho e acordei nesta realidade. Agora, uma das coisas que eu realizei foi que a noite estava a ser muito cansativa e estavam a acontecer muitas coisas. Apesar de, nesse momento, eu ainda só ter tido um sonho antes desse. Ou seja, eu aqui era como se já tivesse a prever que aquela noite ia ser bastante atribulada mesmo antes disso acontecer. Portanto, parece ser aqui um tempo fora do tempo ou então um tempo que estava mais à frente. Porque senão eu não conseguia explicar o porquê de estar a identificar a noite como muito agitada, quando na verdade eu ainda só tinha acordado uma vez para ter um sonho. Uhum. Portanto, eu voltei a estar na cama, a tentar dormir e a seguir vivi um sonho longo com diferentes partes. No início, lembro-me de uma casa de pedra antiga, suspensa no vazio, num infinito negro. Nela havia um quarto onde eu dormia. Ao lado da cama estendia-se um abismo sem fim. A cama tinha escadas e eu já havia dormido ali antes, assim como outras pessoas que habitavam naquela casa comigo, entre elas a minha tia e o meu pai. Imaginem uma cama de beliche, daquelas camas de 2 andares, só que em vez de ao lado ter uma parede, existe um abismo para o qual é possível cair. Em determinado momento, enquanto me movia pelo quarto, escorreguei e fiquei pendurado apenas por uma mão nas escadas. Com esforço,
Agarrei-me com a outra mão e consegui subir. Mas o medo de cair naquele abismo cresceu dentro de mim. Não queria mais dormir naquela cama. E percebi que outra pessoa também se recusava a passar mais uma noite ali naquele sítio. O cenário dissolveu-se. Agora eu estava com o meu pai, num jeep, atravessando uma floresta a alta velocidade. Ele era vigilante da natureza e ele aqui também é vigilante da natureza, portanto havia uma alta similaridade entre as coisas daquela experiência e as coisas desta realidade. Mas de repente começámos a ser perseguidos. Não tenho a certeza se eram outros vigilantes da natureza ou se eram polícias. O que era certo é que eles vinham atrás de nós a alta velocidade. Alguém que ia dentro do carro alertou: "Já vêm atrás de ti", falando para o meu pai. Ele acelerou até um ponto de encontro, onde alguns dos seus colegas estavam reunidos, e gritou: "Eu recebi uma denúncia de tráfico de droga aqui." Mas tu aí estavas consciente, sabias que estavas a sonhar? Eu acho que aqui não tinha. Não, eu aqui não tinha. Não estava desperto, não estava consciente. Eu estava consciente, era na outra experiência anterior, que era a experiência da ida à casa de banho. Estava completamente desperto e consciente. No entanto, não tinha noção de estar a sonhar. Aquilo para mim era a realidade. Ok. Já nesta, não. Nesta, eu não estava consciente. Uhum. Os perseguidores pareciam antes querer detê-lo por excesso de velocidade, não o acusaram mais. O momento tornou-se confuso, com diálogos que aqui não consigo relembrar de todos os detalhes, mas havia esta espécie de discussão e acusações entre o meu pai e os colegas dele, e depois a polícia que vinha atrás dele, mas depois também estava atrás dos outros. Tornou-se bastante confuso. Entretanto, apareceu um avião no céu e o meu pai insistia: "Falem com eles pelo rádio, sigam um avião." Portanto, havia um rádio que passava informações para os polícias que vinham atrás de nós, mas a dado momento a atenção virou-se mais para o avião que estava no céu e estavam a tentar comunicar com esse avião e perceber o que é que ele estava a fazer. A perseguição continuou e a polícia foi em primeiro lugar atrás desse avião, mas depois íamos nós dentro de um jeep. Eu ia no lugar do pendura e o meu pai ia a conduzir. A estrada serpenteava em curvas fechadas e pontes em S. Portanto, era tudo como se fôssemos a subir uma montanha. As estradas eram em S acentuados, apesar de não ser uma inclinação elevada, até era um ambiente mais pantanoso e mais planície. O nosso Jeep não conseguia acompanhar a velocidade do outro carro que seguia à frente. Ao nosso lado, no veículo, havia dois botões que precisavam de ser puxados para os lados durante as curvas mais acentuadas, garantindo uma melhor aderência. Isto é, o carro ia constantemente a serpentear e eu, no lugar do pendura, quando via que existia uma curva muito acentuada, tinha de puxar uma espécie de duas patilhas ah, ao lado daquele sítio que costuma mandar o ar para fazer a refrigeração do ar interior do carro, e eu puxava esses botões para impedir que o carro capotasse. Essa tarefa era minha. Mas, apesar dos esforços e da condução atribulada, ficámos para trás, perdidos no meio daquele cenário. De repente, estávamos num lugar com casas similares às dos guardas florestais. Portanto, aqui existe uma certa consistência no script da história que estava a ser contada. O telefone do meu pai tocou e era o Paulo, um colega dele, e esse Paulo parecia ser, de alguma forma, chefe dele. Alguém no carro disse: "O Paulo não está contente." Havia uma tensão no ar. Alguém se dirigia àquela casa para entender o que se passava. A experiência parecia ter chegado ao fim, mas na verdade pode-se ter transformado noutra. Aqui isto não é nítido para mim, porque no meio de toda aquela confusão e deste Paulo que ia mandar alguém para ver o que é que se estava a passar naquele sítio, então a experiência parou. A experiência dissolveu-se, mas eu não acordei. Pode ter a experiência simplesmente transformado-se noutra, ou posso ter mudado de experiência. Ou pode ter acabado aquela experiência e terem Sim, passado para sim, outra, é não isso é? que eu estou a dizer. Essa é uma possibilidade, sim. Agora eu estava no meio da escuridão, com os braços presos numa posição de camisa de forças.
Despertei cercado por várias pessoas. A maioria delas parecia imóvel, como robôs à espera de um comando. Parecia que o sonho anterior tinha sido interrompido e agora aqueles seres analisavam o comportamento das personagens. As pessoas ao meu redor não tinham consciência. Portanto, imaginem que no meio desta experiência tudo para, mas entretanto esta experiência já não está limitada àquele cenário, há outros cenários à volta, e toda a gente que estava a viver está agora parado, em posição de espera, e existem umas outras personagens que se estão a aproximar e que conseguem mover-se e que estão a controlar aquelas personagens. Isso parece daquela série de Westworld. Sim, é muito parecido. No entanto, neste momento eu ganho consciência que o meu corpo está ao mesmo tempo na cama, paralisado. A minha percepção oscilava entre este mundo e aquele, reentrando repetidamente no mesmo sonho. Portanto, aqui podem ver que eu já estava a ganhar novamente consciência e estava a conseguir oscilar entre os dois mundos. Este mundo aqui, o mundo que nós conhecemos, e o mundo ou os mundos dos sonhos, eu estava repetidamente a ir para o mesmo sítio. Mas era como se tu acordasses aqui na cama e voltasses a ir para outro sítio? Ou... Sim, eu cheguei mesmo a acordar aqui na cama e voltar para o mesmo sítio várias vezes. É isso que eu estou a dizer, exatamente. Lá, o meu avatar movia-se sozinho, seguindo aqueles humanos que pareciam ser os criadores e controladores das experiências. Eu não conseguia comandá-lo. Portanto, o meu corpo estava a seguir ordens, estava programado, e a programação era de simplesmente acompanhar aqueles seres ao longo de vários corredores. Uma mulher dirigiu-se ao líder e disse que alguém tinha despertado consciência. O programa total da experiência foi interrompido e foi por isso que aquelas pessoas que estavam em toda a minha volta estavam agora parados, em suspensão, à espera que o tempo continuasse ou que surgissem novas instruções para eles. Então tu ias num corredor, ias com mais pessoas, como é que era o corredor, como é que era esse sítio? Ok, eu vou tentar descrever, apesar de não ser simples. Então, nós passámos por várias salas. Algumas salas eram mais amplas, outras eram mais tipo corredor, mais fechadas. O ambiente era sombrio e não era possível ver muito bem, havia muito pouca luz. No entanto, percebia-se claramente que existiam seres, que pareciam seres físicos, que estavam paralisados e havia outros seres que se conseguiam movimentar conscientemente e falar entre eles e comunicar. Eu não consigo descrever com muito mais detalhes. Em termos de cor, era tudo acinzentado, escuro. Não me lembro de cores muito vívidas. Mas a arquitetura era moderna, era mais antigo? A arquitetura era moderna, não havia muitos utensílios nem aparelhos nas casas, nas divisões. Era tudo meio quadrado, meio cúbico. Mas era tipo um ambiente com... Tinha alguma tecnologia? Era mais vazio? Era tipo um laboratório? Ou eram só Ahm, salas com não, mesas e... não vi laboratórios nem salas com mesas. Vi apenas ah, o cenário, como estava a correr nos sonhos das pessoas, mas depois Como assim os seres, nos sonhos das pessoas? como assim? Porque basicamente as várias salas por onde nós passamos pareciam ser cenários 3D que eram sonhos que estavam a ser feitos para as pessoas ter. E as Ah, pessoas estavam paradas nesses sonhos. what? No entanto, os outros seres que controlavam essas experiências e que se mantiveram vivos, conscientes e imóveis durante essa paragem, eles pareciam ter algum tipo de tecnologia, Ok. talvez tablets ou algo desse tipo. Mas eu não, esta parte eu não vi, estou apenas a especular. Hum. O meu avatar continuava a deslocar-se autonomamente por corredores, acompanhando os programadores responsáveis pelas experiências. Por todo o lado havia pessoas desconectadas, inertes. No meio de uma conversa, o líder perguntou como a sua própria cópia se tinha comportado. O nome desse líder
se bem me lembro, parecia-me ser algo como Ol ou Oan. E como é que eu sei isso? Porque penso que foi uma das funcionárias que o chamou pelo nome. Fiquei com a sensação de que não sabiam que eu podia ouvir o que diziam. Uhum. Desconectei-me e reconectei-me à experiência várias vezes. Houve mais diálogos, mas não consigo lembrar-me exatamente do que foi dito. Portanto, nessa conversa entre o Owen e os funcionários que estavam a simular as experiências, houve várias coisas que foram ditas, nomeadamente porque é que a experiência tinha parado. A experiência tinha parado porque alguém tinha despertado consciência e não era suposto isso acontecer. E houve mais coisas que foram ditas, talvez relacionadas com a tecnologia ou com a consciência, mas eu não me consigo lembrar dos detalhes, até porque nesse momento eu estava a desconectar e a conectar várias vezes entre os dois mundos. Uhum. Mas achas que eles sabiam quem é que tinha despertado consciência? Porque tu parecias estar minimamente consciente do que estava a acontecer ali, não é? Pois, eu não consigo responder essa pergunta. Ok. Eu diria que possivelmente eles não saberiam quem ou onde. Hum. Ao despertar, aqui, apercebi-me que os meus braços estavam exatamente na mesma posição da camisa de forças. Portanto, eu estava a dormir com os braços cruzados, assim em baixo, exatamente da mesma forma que os meus braços estavam no sonho e que eu acompanhava esses seres por entre os corredores, sem conseguir controlar o meu corpo. Então quando ias no corredor os teus braços também estavam como que Exatamente, nessa posição? sim. Ah. Aí no corredor eu apenas servia como alguém que conseguia ver, não conseguia controlar o meu corpo nem mais nada. Depois, claro, acordei, fiquei entusiasmado com a experiência, acho que cheguei a gravar alguma coisa e mais tarde voltei a dormir. Houve mais sonhos e um deles foi especialmente confuso, mas alguns pontos-chave eu consegui reter na memória. Era uma história com personagens que conseguiram escapar. Essas personagens eram considerados como deuses. Eu lembro-me em particular de uma feminina e de uma personagem masculina, uma deusa e um deus. Esta suposta deusa feminina chamava-se Marília, mas é interessante porque este nome Marília dependia da realidade em que ela estava. E ao se autogerar, ao tornar-se uma deusa, em cada realidade ela assumia nomes diferentes. Ok? Ok. Para escapar, ela criou a sua própria narrativa, simulando a própria morte enquanto fugia. Dessa forma, enganava a matriz num dos momentos de fuga, fingia sair de um carro dentro de um túnel e um tanque de guerra avançava atrás dela. Mas quando os perseguidores se deram conta, já era tarde, ela tinha desaparecido. Isto é, imaginem o seguinte: imaginem alguém que ganhou consciência e poder, esse poder permite-lhe aceder e criar várias realidades. Então, para se libertar da matriz, o que ela fez foi criar duplos dela própria e enquanto esses duplos foram apanhados, como é o caso aqui do tanque que perseguiu um desses duplos, ela conseguiu livrar-se porque ela enganou o sistema. Quanto ao deus masculino, não me lembro do nome nem da sua história, mas apenas da forma similar a um catenoide, formando uma espécie de espiral enviesada. Havia mais detalhes, mas lá está, eu perdi esses detalhes no meio de tantas memórias. Mas tu, como é que tu tiveste acesso a essa informação? Foi visualmente? Foi. Estavas no sítio a ver? Foi. Como? Foi um misto disso tudo. Foi como se recebesse um download em que primeiro estava a falar com seres, como eu já vou dizer a seguir, estava a falar com seres, esses seres estavam-me a recomendar livros, e no meio desses livros veio esta informação como uma espécie de vivência. Então eu vi, recebi a informação que, como se fossem as memórias dela, eu vi esse sítio em que ela era apanhada, mas também soube que aquilo que estava a ser apanhado não era ela, mas eram cópias e histórias que ela tinha criado. Havia também alguém que me falava sobre uma lista de livros contendo informações sobre esses deuses e outros que conseguiram libertar-se. Pensei que aquilo era a resposta para tudo. Então, basicamente, imaginem que estão a falar com seres mais despertos, mais conscientes, mais avançados
Esses seres estão-vos a dar informações e estão-vos a recomendar uma lista de livros. Mais uma vez, eu não me consigo lembrar dos livros. Às vezes, noutras experiências, já encontrei nomes que podem até bater certo com coisas daqui, mas neste caso os nomes eram bastante diferentes. Não estou certo que sequer existam aquelas linguagens ou aqueles nomes de livros aqui. Perguntei então se aquela informação que me estavam a passar era a resposta para tudo, incluindo planos superiores. E a resposta que eu obti foi bastante interessante. Eles responderam que não. Aquilo apenas explicava a causa do que está abaixo da forma. Portanto, tudo aquilo que não tem forma não podia ser explicado por aquelas histórias ou livros que me estavam a recomendar. E basicamente estas eram as 3 experiências que eu queria destacar desta noite. Foi uma noite bastante rica em termos de experiências e despertar de consciência e com muito conteúdo que pode ser analisado. Sim, começando aqui de trás para a frente, podemos já pensar sobre este conceito de o que está abaixo da forma e o que está acima da forma, ou seja, o que não tem forma. Uhum, Isso é um conceito muito interessante para ser, pelo menos para meditar sobre ele e para fazer uma ginástica mental, para dar uhum, uma certa elasticidade mental. uhum. Sim, começando aqui por aquilo que eu vivi na experiência, o que me dá a ideia é que me estavam a tentar passar informação. No entanto, essa informação apenas se dirigia a trabalhar com coisas com forma e não a trabalhar com coisas que estão acima daquilo que gera as formas. Claro que também podem ser consciências ou identidades. Agora, no nosso subconsciente e muitas vezes no nosso dia a dia, nós trabalhamos com formas. E aqueles seres, aqueles deuses, teriam sido deuses que teriam conseguido mestria sobre as formas. Outro conceito muito interessante foi o facto de teres mencionado que essa tal deusa Marília tinha feito duplos Uhum, dela própria. É algo que nós já vimos noutras experiências conscientes, já uhum. vimos várias cópias nossas. Sim. Talvez possa aproveitar aqui para tentar explicar um pouco melhor, porque isto não é fácil de transmitir e então para pessoas que possam não ter tido experiências neste nível ainda se torna mais difícil. Basicamente, aquilo que eu interpreto é que este ser, ele atingiu a transcendência e com isso deixou de estar agarrado a uma determinada história, a uma determinada forma até. Então o que é que aconteceu? Ele começou a criar histórias, a criar formas, a criar identidades. Mas o verdadeiro ser estaria para além dessas identidades. Então, ele escreveu histórias de forma a enganar o sistema e permitindo-se ser apanhada nessas identidades, quando na verdade a verdadeira identidade dela estava para além dessas identidades inferiores. Deixem-me tentar, se calhar, fazer aqui uma analogia com a história do Novo Testamento, a história de Jesus. Não é que eu acredite exatamente naquilo que está escrito, mas se nós virmos aqui nesta história, existem semelhanças. Imaginem aqui que Jesus, apesar de todo o seu poder, deixou-se apanhar e deixou-se ser crucificado. Imaginem que isso foi mesmo verdade, ocorreu mesmo assim. Ele pode ter escrito essa história e a sua consciência estar para além da forma física. Então, na verdade, o facto de ele ser apanhado ou não é apenas algo que engana o sistema físico. Uhum. Mas lá está, e ela já tinha mesmo que estar num estado de transcendência da forma, de se ter autogerado. Sim, a ideia destes deuses é que eles se tinham autogerado. Esse ser que era o principal, que estava na. Quando tu ias naquele corredor e depois havia um Uhum. ser que era um principal e que perguntou sobre como é que a cópia dele estava, como é que a cópia dele se tinha comportado, como é que tu o descreverias e o que é que o nome dele te diz? Como é que eu o descreveria?
Em termos físicos, é difícil porque eu não o vi, apenas senti a sua energia. No entanto, ele era um líder tecnológico e não só tecnológico. Aqui, assim, no geral, para toda a gente conseguir perceber a imagem, podemos pensar até no Elon Musk. É que acabei de perceber-me agora que Owen ou Ol é muito parecido com Elon. Mais ou menos. Ou. Pois, no teu cérebro se calhar não é, mas no meu é. Então pode ter sido exatamente isso. Aham. Se calhar. Mas se calhar aqui vale a pena ainda analisar melhor esta questão do comportamento da cópia. Portanto, parecia que eles estavam a testar cenários e a testar cópias, clones deles próprios. Então, este líder também tinha o seu próprio clone. Sim. Agora, eu não sei qual seria o objetivo. Seria testar o que é que iria acontecer num ambiente multiverso, por exemplo, testar qual seria o melhor comportamento para chegar a um determinado fim num multiverso? Seria isso? Seria despertar consciência em cópias, em clones inconscientes? Isso aí eu não sei dizer. O que é certo é que a informação que me chegou foi a experiência parou, ficou paralisada, e essa paralisação eu fiquei com a ideia que tinham sido eles, intencionalmente, que tinham parado, porque tinham descoberto que estavam a despertar consciência no meio dessa experiência. Curiosamente, e eu acho isto fascinante e ainda não tinha referido, é que neste dia eu fui caminhar com um amigo meu, aqui da Pampilhosa, e ele revelou-me que exatamente neste dia também esteve no mesmo estado. Apesar de não se lembrar do sonho, ele lembra-se de que estava na cama e tinha noção de estar a sonhar ao mesmo tempo. Portanto, parece que a sua consciência estava bilocada. Portanto, este despertar de consciência, no dia 13 de fevereiro de 2025, para que as pessoas possam ver também nos seus diários se tiveram alguma experiência, não ocorreu só comigo. Portanto, este despertar da consciência pode ter sido um despertar coletivo de várias identidades. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que também tive alguma coisa nesse dia. Acho que tiveste sonhos. Mas eu anotei. E em relação às salas 3D, às salas dos sonhos que estavas a mencionar, o que é que tu podes acrescentar mais acerca disso? Era do género uma pessoa por sala? Eram várias? Não. Eram várias pessoas em ambientes coletivos, interações, imagina salas de aula, que vemos tantas vezes nos sonhos, imagina parques, parques talvez não seja o melhor exemplo, mas parques temáticos ou parques de diversões, esse tipo de cenários assim, coletivo, quase, acho que todos eram coletivos, salas como divisões de casas, como se fosse tudo debaixo do chão, underground, e como se fossem robôs, mas robôs, isto é, não robôs visualmente robôs, mas robôs porque eles estavam paralisados sem consciência. Mas eram como nós, eram pessoas, Pois é. nitidamente. E tu viste-os iniciar de alguma forma ou eles estavam só parados? Não, só os vi parados. E então, regressando aqui à parte do teu primeiro sonho, da casa do abismo, que queres explorar melhor esse conceito, porque é um conceito que é muito profundo. Estás a falar do primeiro sonho? Não, estás a falar do segundo, a casa no abismo. Sim, desculpa, Sim. é o segundo. Ok. Em relação à casa no abismo, isso aí pode ter mais a ver com a minha energia. Porquê? Porque várias vezes eu já tive sonhos num abismo, às vezes até já caí nesse próprio abismo, Tu até tens uma pintura também com isso. tenho uma pintura com isso, e curiosamente eu até já tive um sonho em que a minha consciência veio de outra realidade para esta. Após cair no abismo, eu vim ter este corpo. O que é que eu posso dizer sobre isso? Acho que tem muito a ver com o meu subconsciente e a maneira como interpreto a realidade, mas acho que é mais do que isso. Acho que tem a ver com o meu corpo astral e com a minha possível casa astral.
pode não ser sempre a mesma, configurada da mesma forma. O que é que eu acho que isso representa? Representa que ainda tenho que construir o corpo astral de uma maneira mais intensa e mais profunda para a casa não ser tão perto do abismo, de forma que eu possa cair tão facilmente. No entanto, também pode representar algo mais intrínseco, mais profundo do subconsciente, como por exemplo a iminência de perigo ou a iminência de desconexão, algo nessa onda. Eu acho que é mais a primeira interpretação. Acho que é mais a capacidade de criação no meio do vazio Uhum. Sim, porque e o medo de. E o medo de. medo de cair. O medo de cair nesse mesmo vazio. Sim. Porque o vazio para mim aí representa literalmente o, a totalidade de tudo o que existe Uhum. que está por ser criada, Sim. ou seja, o incriado. E tu tens a casa, Uhum. mas em toda a volta é esse abismo incriado que Uhum. precisa de ser. Quer dizer, não precisa de estabelecer Sim, eu também tenho essa visão, sim. Mas lá está, tem a ver com o ponto em que eu estou e também com experiências anteriores. Claro. Depois também tens a outra parte com o teu pai. Sim, mas essa parte com o meu pai, o que eu acho que foi, era um cenário criado que depois ficou suspenso. Portanto, quando eu disse que a experiência se pode ter transformado na outra, que aí não houve uma transição normal entre sonhos. Foi como se uma coisa desse lugar a outra. Então, o que eu vejo aí foi que essa experiência foi como se fosse um sonho, e esse sonho depois parou, e quando eu despertei estava no meio das personagens paradas. Apesar de não identificar exatamente as mesmas personagens, percebes? Uhum. Pois é, incrível. Portanto, esse cenário com o meu pai e os colegas dele parecia-me ser uma história, um script que estava planeado e que os outros seres estavam a estudar o comportamento das personagens ou estavam a estudar para uma realidade futura. Isso aí, já eles é que sabem o que é que andam a tentar criar, mas não sou eu. Sim. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like e vejam também um vídeo, se ainda não viram, sobre o Teatro da Terra, porque penso que está um pouco relacionado com as experiências que tu tiveste e acho que é interessante nesta temática. Sim, também concordo. Também se ficaram com alguma questão, queiram saber mais detalhes das experiências, também podem perguntar aqui nos comentários. Sim, e se tiveram alguma experiência semelhante ou que isto vos fez lembrar de alguma experiência vossa, nós gostamos muito de ouvir as vossas experiências, de as ler nos comentários. Obrigada por nos acompanharem e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado e até à próxima. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.